Paz, queridos. Em Gálatas capítulo 5 e no versículo 6 está escrito: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Observe o que diz a palavra de Deus, que em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. A palavra virtude é uma palavra no original da Bíblia que quer dizer isco, que significa ser forte, poderoso, algo que tem poder. A igreja da Galácia, elas estavam se orgulhando em obedecer à lei, fazer obras, para assim adquirir algo diante de Deus. Então o apóstolo Paulo escreve essa epístola para a igreja, dizendo que nem a incircuncisão, nem a circuncisão tem poder algum diante de Deus, mas sim a fé que opera pelo amor. A razão pela qual muitas pessoas não alcançam vitória diante de Deus através da sua oração é porque a fé que eles têm, ela não opera, ela não é energizada pelo amor. As pessoas carregam em seus corações mágoas, rancores, invejas e muitas outras coisas que vêm se arrastando pela vida. E isso faz com que seja impedido um livre acesso diante de Deus. Quando nós amamos, deixamos que o Espírito Santo possa agir em nossos corações, através do amor de Deus. Então, nossos olhos, eles são abertos, a nossa mente passa a ser transformada, e nós começamos a entender que para obtermos as coisas dos céus, nós temos que ver com a ótica do céu, de acordo com a visão de Deus. E a visão de Deus para o mundo é olhar, é agir, é viver através do amor. O amor ágape, o amor de Deus, não é o amor como o mundo percebe, como o mundo sente. O amor de Deus é um amor que ama, independente daquilo que façam para Ele, Ele continua amando, porque Ele é o amor de Deus, que vem do coração de Deus. Conheci um evangelista que tive o privilégio de estar muitas vezes com ele em seus seminários. E ele disse que uma vez ele foi pregar no México. E na primeira noite que ele pregou, Deus deu a ele uma palavra de conhecimento. E ele disse que ali naquela reunião tinha uma pessoa que estava com um aparelho no seu corpo todo, por causa de um grave acidente que ele teve. Ossos foram quebrados, tinha muitas fraturas, e que naquele momento ele podia ficar em pé e vir para a frente, que Deus o estava curando. Então, de repente, um homem se levantou, caminhou para a frente e começou a tirar a roupa, tirou a camisa e foi tirar a calça. Muitas pessoas estranharam, pensaram até que ele estava endemoniado, mas acontece o seguinte, que toda a aparelhagem que estava no corpo dele, ele precisava tirar as peças de cima para arrancar a aparelhagem. E naquele momento, ele tirou sua calça, sua camisa, e arrancou toda aquela aparelhagem do corpo, e começou a correr e a saltar. E quando a multidão no culto, ali naquela cruzada, viu o que tinha acontecido, correram para a frente rapidamente, e o intérprete dele disse o seguinte: vamos descer aqui do púlpito, desse tablado, porque senão ele vai cair por terra. E quando eles desceram rapidamente, se encostaram na parede, aquela multidão veio para a frente, e ao subir ali naquele púlpito ele caiu, porque eram muitas pessoas. Elas tinham visto Deus
em ação, visto Deus realizar um grande milagre, e elas estavam sedentas, porque elas queriam também ser tocadas pelo poder de Deus. E no outro dia, no segundo dia da cruzada, quando ele voltou, ele ficou muito desanimado, porque quando ele se aproximava do local do culto, ele viu espalhado por todos os lugares pessoas doentes de todos os tipos. Aquele pessoal naquela noite que viu o milagre, no outro dia saíram pelas ruas, pelas periferias, por todos os lugares, e trouxeram gente de todos os tipos para aquela reunião, para serem curados. E naquele momento ele percebeu o quão pequeno ele era diante de tantas pessoas necessitadas. E então ele orou por muitas pessoas, muitos foram curados, mas muitos não foram. Então ele se sentiu arrasado. Ao regressar para sua casa dos Estados Unidos, ele disse para sua esposa: cancele toda a minha agenda, porque eu vou para um lugar para estar diante de Deus em oração. E ele levou alguns galões de água, foi para uma casa na montanha, e lá ele passou muitos e muitos dias orando ao Senhor em jejum, e orando no Espírito Santo, isso é, orando em línguas estranhas. E depois de aproximadamente uns 15, 20 dias que ele estava orando, ele teve uma visão. Ele viu quando um corpo aparecia diante dele, mas não dava para perceber se era coisa humana ou não, estava tudo dilacerado. E quando ele olhou e viu, o Espírito Santo disse para ele que aquilo ali era como Jesus ficou na cruz, ao receber sobre si todas as nossas enfermidades, para que fôssemos curados através das suas chagas. E então o Espírito Santo perguntou para ele: o que você quer? Deus falou: o que você deseja? Ele disse: Pai, o que eu quero é manifestar o teu poder na terra. Eu quero andar no teu poder, realizar grandes milagres para a glória do teu nome santo. Então Deus disse para ele: meu filho, se você quiser andar no meu poder, se quiser manifestar a minha glória, se você quiser que opere maravilhas e grandiosas coisas aonde quer que você for, se você quiser a resposta às suas orações imediatamente, você não precisa de muita coisa, você precisa apenas de uma coisa: ande no meu amor. E ele achou que era fácil, e retornando, ele pensou que seria muito fácil, mas foi difícil. Então ele voltou outra vez para as montanhas e ficou diante de Deus. E Deus veio a ele e o curou interiormente. Ele foi quebrantado. E quando ele voltou daquela montanha, ele já não era a mesma pessoa. Ele veio totalmente transformado pelo amor de Deus. E a partir daquele dia, então coisas gloriosas começaram a acontecer, coisas que nunca tinham acontecido no seu ministério, aconteciam naturalmente aonde ele estava ministrando. Antes de orar por pessoas doentes, elas já eram saradas. Muitas pessoas na fila para poder entrar num culto, na fila, elas já eram tocadas pelo poder de Deus e eram saradas. Pessoas cegas, pessoas mudas, pessoas coxas, pessoas que tinham grandes defeitos físicos, elas eram simplesmente curadas pela manifestação da unção do poder de Deus. Aleluia! Porque a fé, ela opera pelo amor. Queridos, que Deus nos abençoe, que possamos entender isso, que possamos deixar o eu de lado, possamos nos voltar para os pés da cruz e pedir que o sangue de Jesus Cristo nos lave e que seu amor invada nosso coração, que o Espírito Santo tenha liberdade de atuar na nossa vida, para que cheio do poder, cheio da unção, possamos andar aqui na terra no amor de Jesus Cristo. E então a fé operará livremente, demônios cairão diante de nós, as enfermidades sairão, milagres acontecerão pelo poder do Espírito Santo quando andarmos no amor de Deus, porque a fé opera pelo amor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.